Invertido. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje teremos mais um André Quadros Convida. Boa noite, Fernando. Boa noite, Stênio. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rita. A convidada de hoje é Vastiane Evelise. Vastiane, assim como eu, é uma indignada, ela já entrou aqui. Ela também está no processo de... já passou do processo seletivo interno do Partido Novo, já pode ser considerada uma pré-candidata ao cargo de vereadora daqui de Salvador. E nós vamos bater um papinho sobre o que motivou ela a se tornar uma candidata, sobre o que ela pensa do Partido Novo, por que ela escolheu o Partido Novo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Aristóteles. Vamos dar só mais um minutinho para outras pessoas acessarem. Como que as pessoas podem ajudar nesse processo durante a pré-campanha, durante a campanha? Oi, Bastiane, sei que você já solicitou aqui, vou aguardar só mais um minutinho para a gente ter mais pessoas assistindo e aí eu aceito a solicitação. E o debate hoje vai ser bem bacana. Dois postulantes do Partido Novo e assim a gente mostrar para as pessoas quais os diferenciais do Novo, o que os nossos eleitos têm feito. Ela teve uma participação muito importante na abertura das clínicas de dentistas e outras atividades também que puderam abrir. Vamos saber mais um pouquinho dela, como é que foi esses acontecimentos. Vou aceitar aqui a participação dela. Agora! Boa Tudo noite, bem, Bastiane? Boa noite, como boa vai? noite, boa noite, boa noite a todos. O Vamos áudio tá bom? laranjar essa cidade. Estamos com a camisa igual. É lógico, tinha que ser, né? Exato. Camisa oficial do Novo, esse laranja bonito. Vai. Ô, Bastiane, vamos falar um pouquinho sobre a gente, o que a gente faz, a nossa Vamos. trajetória. Pode iniciar, por favor, primeiro as mulheres. Primeiras mulheres, né? Então, eu sou, para quem não me conhece, sou dentista e microempresária, né? Já trabalho como dentista e microempresária há 22 anos em Salvador. E diante de tantos problemas que a gente vê, principalmente nessa parte de empresarial, a gente que paga tanto imposto, e não vê nenhuma contrapartida dos poderes públicos, o que a gente vê é muito dinheiro entrando. O Brasil arrecada quase 1 trilhão, ou mais de 1 trilhão de impostos por ano. E isso não é revertido para o bem da população. O que a gente vê é um aumento de privilégio dos políticos e que a gente nota também que toda decisão da nossa vida passa pela mão dos políticos. E quem são esses políticos que estão lá? Por que a gente não se beneficia desse dinheiro que a gente paga de impostos? Então, foram essas coisas que me fizeram me motivar a entrar para a política, porque eu acho que a mudança que a gente quer não vai vir dos políticos que a gente tem. Com certeza não vai vir dos Perfeito. políticos que Salvador tem. Nós vivemos uma crise de representatividade muito grande, né? O cidadão de bem, o cidadão pagador de imposto, a gente realmente não sabe em quem acreditar. E eu também enxerguei isso no Novo. Vou me apresentar também. Sou André Quadros, eu sou engenheiro, sou administrador. Eu gerencio uma rede de lojas aqui em Salvador. Também sou pequeno, médio empresário, como você. Pago muito imposto, é o meu sócio majoritário. Se a Nossa, gente comparar o que o governo ganha em relação ao nosso lucro, fica muito mais para o governo. com E como certeza. você mesmo falou, qual é o benefício que nós temos em troca? A gente precisa contratar uma educação privada, a gente precisa contratar a segurança privada, a gente precisa contratar uma saúde privada. Então, qual o benefício que tem, né?
E assim, se você. Hoje em dia, muita gente não tem conseguido pagar plano de saúde, partindo para o SUS, e a gente sabe que a saúde no Brasil é muito deficitária. Então, queria saber de É, você o que a gente pode fazer para conscientizar a população de que os ideais e os princípios do novo são benéficos para todas as classes do nosso extrato da população. a gente, quando fazia aquelas panfletagens, lembra de rua, no começo do ano, antes da pandemia, tem uma história de uma panfletagem que a gente fez lá no Parque da Cidade. E aí tinha uma velhinha, uma idosa, né? Ela tem 70 anos, bem curvadinha assim, e eu tentava dar o panfleto para ela. A senhora conhece o Partido Novo? É um partido novo em Salvador, novo na Bahia, que veio para acabar com a corrupção. Ela, não, minha filha, pelo amor de Deus, partido político não. Olha, tem anos que eu não voto. Eu, como assim, minha senhora? Mas quem é que define seu futuro? Como é que vai. Sua aposentadoria? Quantos anos a senhora se aposentou? Com quanto? Quem define tudo isso são os políticos. Não, não me venha com isso, não quero saber de política. Então, a política está muito mal representada e as pessoas deixaram de acreditar nos políticos. E o nosso dever, né, como cidadãos teoricamente mais bem informados, né, levar esse tipo de informação para a população. A política não é um lugar onde se vive de falcatrua, de roubalheira. Isso é o que fizeram da política. A política é um lugar onde a gente vai decidir pela vida de todos, né? Pelo bem-estar de todos. E a gente tem que fazer isso através dos meios que a gente tem, a comunicação. É o corpo a corpo, que a gente fazia antes da pandemia, é através das lives, é através de grupos de WhatsApp, conversando com as pessoas, no meu caso, conversando com meus pacientes. Infelizmente, vai ter que ser assim, de pouquinho em pouquinho, porque verba publicitária para esse tipo não existe, né? A população está muito descrente, né? E eu te Exato. pergunto, você que se candidataria em outro partido, quais foram os diferenciais que você enxergou no novo? Eu, eu só me candidato, só vou me tornar uma pré-candidata a vereadora por Salvador por ter conhecido o Partido Novo. Então, se eu não tivesse conhecido o partido, nunca sonharia na vida em entrar na política. E tem gente que vai olhar aqui, o que essa dentista quer fazer na política? O que você, André, empresário, quer na política? Eu só vou me candidatar porque eu conheci o Partido Novo e é um partido que eu acredito nos princípios e nas ideias, que é um partido de pessoas sérias que querem representar mesmo a população. Por exemplo, os nossos diretores, né, os nossos dirigentes, o diretório municipal, estadual, são pessoas magníficas, todos têm seu trabalho e todos são voluntários. Quem seria um voluntário para trabalhar por um partido se esse partido não merecesse uma atenção especial? Não é verdade? Exatamente. E não só isso de trabalho voluntário dentro dos diretórios, mas são tantos diferenciais. Você vê que nossos eleitos realmente têm praticado o que a gente prega, corte de privilégios, de benefícios, de regalias. Nós não utilizamos o fundo partidário. No meu caso, eu nunca pensei em me tornar político, eu nunca imaginei que pudesse estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora. Na minha família não tem nenhum político, e o que eu acho mais incrível do Partido Novo é isso, que ele consegue angariar essas pessoas out política para dentro, né? Porque Exato. a gente percebe que somente fazendo parte, somente se colocando, dando a sua cara a tapa, para a gente conseguir realmente fazer alguma diferença na vida das pessoas. E é quebrar essa. Eu trato essa nossa candidatura como assim uma quebra de paradigma realmente, porque a gente está indo contra tudo e contra todos. A gente está indo contra um fundo partidário, fundo eleitoral, de quase 4 bilhões de reais. Você imagina Exato. como é que a gente. Então, o que você tem a A falar gente sobre sem isso? É dinheiro, possível? É possível fazer campanha sem dinheiro público? a gente sem dinheiro vai fazer essa campanha, porque o nosso jeito de trabalhar é diferente. A gente não vai comprar votos, a gente não vai chegar numa comunidade e trocar, e chegar para um líder comunitário e oferecer um cargo na prefeitura, por exemplo. A gente não vai
bancar uma festa, um baba. É outro tipo de política que a gente faz, né? A gente faz uma política de conscientização. Então, para esse tipo de política, não precisa de tantos recursos. Então, a gente consegue, sim, angariar uma boa quantidade de pessoas ao nosso redor. E isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. Os outros partidos todos, os outros 32 partidos que aceitam e usam o fundo eleitoral, eles que vão ter que brigar entre eles, porque a gente faz parte de uma outra esfera política, que é através da conscientização, que eu acredito que é uma coisa que vinha para ficar. E uma vez que você conscientiza uma pessoa do que é certo para fazer na política, do que você quer, das convicções do partido, aquela sementinha ali fica plantada para sempre. Não vai vir um outro Exatamente. santinho com R$ 100, um outro quebra-mola na rua, não vai ser um outro blá 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 que vai conseguir remover aquela pessoa da consciência que a gente vai conseguir colocar na cabecinha dela. Entendeu? É uma quebra de paradigma, realmente. É indo de frente contra todo o sistema, não é isso? Exatamente. Uma coisa interessante também é que você atuou aí bastante firme na abertura das clínicas odontológicas aqui em Salvador. Por ser um Isso. trabalho realmente de uma necessidade grande da população, o tratamento Odontológico. odontológico. E Odontológico. eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência. Você conseguiu angariar bastante dentistas, fizeram um movimento muito bonito nas redes sociais. Fala um pouquinho da sua Isso. experiência. Quando começou a quarentena, que a prefeitura decretou a paralisação das atividades odontológicas, então foi de 15 em 15 dias aquilo ali sendo prorrogado. Quando chegou com 60 dias de atividades suspensas, nem os próprios pacientes aguentavam mais essa suspensão das atividades. Aí eu recebia direto ligações, mensagens pedindo para a gente voltar. Então, foi um grupo de dentistas, a gente se reuniu e fizemos uma carta aberta ao prefeito pedindo para que a atividade odontológica fosse classificada como uma atividade essencial, que ainda não fomos atendidos. Ele abriu as clínicas odontológicas com restrições. Ainda não somos considerados essenciais. Mas, na época, eu chamei um jornalista amigo meu que chamou o vereador César Leite e pronto, quando novamente a política entrou em ação, e isso repercutiu em alguns sites, e aí veio Mário Kertz e bombardeou a gente. Então, talvez graças a Mário Kertz a gente esteja aberto hoje, porque foi através de uma repercussão, né, de política, de politicagem, de fala aqui, fala aqui, fala ali, que a gente conseguiu reabrir. Talvez, se a gente não tivesse feito esse movimento, nós estaríamos na mesma situação dos shoppings ou das lojas de rua, ainda esperando um decreto para reabrir. Na sua área, por exemplo, né, nos micro, pequenos empresários do shopping center, como é que vocês estão lidando com isso? Olha, pra gente é angustiante, justamente porque a gente não tem um horizonte. O prefeito liberou o comércio de rua, mas não liberou o comércio de shopping. Assim, eu não consigo entender qual o critério que ele utilizou. Se é critério técnico, tá errado, porque os shoppings conseguem dosar a quantidade de clientes, conseguem ter uma higienização dos ambientes muito mais rigoroso do que as lojas de rua, que aglomeram muito mais do que shopping. Então, assim, a gente não vê um horizonte, a gente não vê um cronograma de abertura, a gente tá perdido, né? Eles não dão nenhuma situação, nenhum tipo de É, rumo a tomar. E eu, exatamente. e eu vejo aí Pode- muita gente sendo desempregada por causa disso. Eu tenho uma amiga que tem uma loja no shopping paralela. A loja é uma loja de confecções de roupas. Dos 7 funcionários, ela já demitiu 4. Tá Isso muito de difícil. algum Vai ser tempo. uma Então, recessão muito grande. é, O comércio e a indústria estão sofrendo demais com essa paralisação. Assim, a gente entende que a vida das pessoas é muito mais importante, mas o que a gente fica apreensivo é não ter um horizonte. A gente precisa, até para se programar, a medida provisória do governo de suspensão do contrato de trabalho já finalizou o prazo.
Aí a gente tem que aguardar o Senado, a Câmara aprovar novamente mais uma, aumentando o prazo, o presidente sancionar. Agora o Então, presidente assim, sanciona. a gente fica sem horizonte. É essa a minha pior crítica. Fora Vamos falar. que tem todos os custos fixos que todos os lojistas têm, né? Exatamente. Aluguel pode ter feito alguma negociação, mas tem condomínio, tem os encargos, como os encargos municipais, que a Semineto não, não deixou nenhum. Você tem que pagar a IPTU, ISS, TFF, independente de você estar aberto ou não. O IPTU e o TFF é um absurdo, porque a gente está caminhando agora. Essa semana faz 90 dias de lojas fechadas. 90 dias de lojas fechadas, e aí a gente paga o TFF em cima do ano todo. O TFF é uma taxa que você paga para Suconte fiscalizar. Inclusive, escritórios virtuais também pagam essa taxa. Olha que absurdo, só porque a empresa é sediada aqui em Salvador, paga-se TFF porque a prefeitura tem que dispor de uma verba para fiscalizar as empresas. Então, 3 meses em um ano é um quarto. Deveria ter dado, no mínimo, um desconto de 25% no TFF e no IPTU. Como é que a gente paga TFF de loja fechada? E a primeira parcela do TFF foi cobrada no dia 30 de maio. Praticamente as lojas já tinham 60 dias de portas fechadas e ainda assim você teve a cara de pau de cobrar TFF de todo mundo. Isso me revolta, né? Exatamente. É um Isso é absurdo. revoltante, Vamos falar um pouquinho agora sobre o novo. A gente sabe que o meio político não é muito bem falado. As pessoas são descrentes, a gente ouve muita crítica. Ah, você está entrando nesse meio de sujo, etc. É muita corrupção. Então, o que que você poderia falar sobre sobre o que que os nossos eleitos têm feito, provando que é possível sim fazer diferente no meio é. político? Nós temos vários exemplos. Por exemplo, o vereador Matheus Simões, de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, ele não projetou lei nenhuma, ele simplesmente fez uma limpa nas leis municipais de Belo Horizonte. E ele chegou a revogar 5.000 leis, 5.000 leis ineficazes. Dentre uma delas, tinha uma lei lá em Belo Horizonte em que proibia de se servir o coco, a água de coco, dentro do coco. Isso é uma lei projetada, né? Feita por um vereador em Belo Horizonte. Então, isso é só um exemplo. A vereadora Janaína Lima, também de São Paulo, ela economizou, cada mandato, cada ano de mandato dela, ela economiza mais de R$ 1 milhão. E essa verba, diferente dos deputados que não conseguiram devolver, a Janaína Lima fez um acordo com o Dória e ela consegue transferir essa verba para a educação. Então, se a gente pegar todos os eleitos do Novo, se seguir direitinho no Instagram, no Facebook, eles têm portal de transparência. Eles postam o que eles recebem, no que eles recebem, o quanto que eles gastam e para onde vai o dinheiro economizado. Então, isso é a diferença dos eleitos pelo Novo. A gente não está falando o que a gente vai fazer no futuro. Nós estamos trabalhando com o presente. Já existem políticos honestos trabalhando no Brasil. E é isso que a gente tem que mostrar para a população. O que eu acho incrível é que os vereadores gastam tempo e recurso público para aprovar cada lei que não faz o menor sentido. Aquela casa é uma casa muito importante para o município. Tem que aprovar coisas realmente que façam a diferença na vida das pessoas. E falando também um pouquinho sobre os nossos deputados federais. Temos 8 lá no Congresso Nacional. Eles, em 2019, foram os 8 melhores deputados federais no ranking dos políticos. O ranking dos Isso. políticos é uma organização independente que utilizam critérios técnicos para avaliar os deputados federais. Ou seja, por exemplo, assiduidade nas sessões, privilégios que eles abdicam, aí ganham mais pontos, quantidade de processos criminais
quanto mais processos, menos pontos, ou seja, eles perdem pontos. Ou seja, e a quantidade de benefícios e privilégios que eles abdicaram, ou seja, não utilizam carro oficial, não utilizam motorista, abdicaram de aposentadoria especial, abdicaram de auxílio moradia, apartamento funcional, é tanta coisa. Se você for somar isso para todos os políticos do Brasil, dá uma cifra absurda. E ainda mais nesse período de coronavírus. Saiu até uma pesquisa hoje da Folha de São Paulo, em que 9 pessoas a cada 10, ou seja, 90% das pessoas aprovam que o recurso público do fundão, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário, vá para o combate ao coronavírus. E só o Partido Novo entrou com esse projeto. Inclusive apresentou um destaque na PEC de guerra. O Rodrigo Maia nem considerou. Ou seja, é um apelo da população, é um sentimento da população, e mesmo assim o Congresso, que deveria representar o povo, não está nem aí. Nós temos uma briga aqui mesmo em Salvador agora, em relação aos tributos, né? Que a gente, mesmo com pandemia, sem pandemia, com lojas abertas ou lojas fechadas, a gente vai ter que pagar, que é o IPTU, ISS e TFF. O vereador Edivaldo Brito, eu fiz até um vídeo sobre isso hoje, ele já está tentando pela terceira vez fazer com que os impostos IPTU, ISS e TFF sejam suspensas a sua cobrança desde o dia 20 de março. Então, 20 de março, que foi decretada a quarentena, o projeto dele pede para que a partir de 20 de março não seja cobrado mais nenhum imposto municipal, não é calote. A gente paga depois, faz uma negociação sem multa e juros. Porque o governo municipal, a prefeitura, não tomou nenhuma medida de proteção contra a favor dos micro e pequenos empresários, que é quem mais emprega nessa cidade. Imagine quanto desemprego que não vem por aí. E para você, o que você acha que a prefeitura pode fazer num próximo governo, porque esse não foi, no próximo ano em diante, para amenizar a situação dos micro e pequenos empresários e talvez aumentar o número de contratações, né? Ou de recontratações? Eu acho que a chave é liberdade. Precisamos de mais liberdade para quem quer empreender, quem tem essa coragem ainda aqui no Brasil, aqui em Salvador, especificamente. Quem está querendo empreender, precisamos tornar essas pessoas com mais capacidade também, oferecer cursos, oferecer condições, tanto de crédito quanto de apoio realmente, e diminuição de burocracia. Burocracia, A gente demora muito tempo de conseguir abrir uma empresa. Quando você fica muito tempo sem abrir a empresa, a pessoa já está trabalhando na informalidade, vai levando no jeitinho. Exato. Não é o jeito certo, é menos arrecadação para o município. A liberação de alvarás, de licenças, tudo isso tem que ser digitalizado, tudo isso tem que ser formatado mesmo realmente em um modelo mais eficiente. E, muito importante, a lei de liberdade econômica do município de Salvador. É uma lei que muitos municípios onde existem vereadores do Novo, todos eles apoiaram ou foram relator ou apoiaram incansavelmente essa lei, porque ajuda a fomentar negócios. O que eu falo bastante para as pessoas é o seguinte: todo governo deveria se preocupar em que houvesse mais trocas de mercadorias ou de serviços, porque toda vez que há uma troca de mercadoria ou serviço, gera riqueza, gera renda, gera emprego. Então, se o governo se diz preocupado com a situação econômica do estado, do município, ele deve favorecer e incentivar trocas, e não criar dificuldades para lá na frente vender facilidades. Então, o eleito do Novo deve focar em liberdade econômica onde ele estiver atuando, porque isso gera renda, gera riqueza e evolui a sociedade Exato. como um todo. E tem um detalhe, André, que a partir do ano que vem, já está acontecendo desde agora, mas quando acabar a pandemia, com essa taxa de juros baixa que a gente está tendo aí, muita gente, e olha o que eu estou falando, muita gente tem muito dinheiro guardado para investir. E ele só vai investir numa cidade que lhe dê segurança nos negócios, agilidade para tocar seu investimento,
chances de ser competitivo, então tem que diminuir essa carga tributária que a gente tem aí, muito grande. Há uns 2 anos atrás, eu tentei vender um dos meus consultórios, o que dava mais movimento, porque eu estava muito ruim de dores articulares e tal, até descobri que tinha uma síndrome. Então, por questão de saúde, eu ia ficar com esse consultório menor e ia me mantendo com aquilo ali. Eu botei lá um preço, tipo, R$ 300.000 para vender o consultório. O que mais apareceu não foram dentistas para comprar. Foram investidores querendo um negócio que já estivesse rodando e que desse lucro. Então, acabando essa pandemia, trocando essa prefeitura, se a gente colocar lá vereadores preocupados em fazer com que Salvador se transforme numa cidade com um comércio forte, com serviços fortes, com turismo forte, com certeza tem gente para investir. Porque eles vão tirar o seu dinheiro ali, que rende 5, 6, 7% ao mês, e vão querer investir no negócio que lhe renda 20%, 30%. Exato. E ter lucro não é pecado. Ter lucro do seu trabalho é coisa que você merece. Você trabalhou, você conquistou. E é isso que é uma coisa que também tem que sair da cultura do povo, principalmente aqui do Brasil. E o que eu acho imprescindível também, Vastiane, é com a isonomia da Câmara de Vereadores. O que acontece hoje em dia? O prefeito é eleito, no dia seguinte ele já começa a formar a sua base aliada. Hoje em dia, o nosso prefeito aqui aprova o que quiser na nossa Câmara de Vereadores. O trabalho de um vereador, ele tem que ser idôneo, ele tem que ser isento de qualquer responsabilidade, ele tem que estar livre para fiscalizar o executivo. Do jeito que é feito política, o legislativo praticamente carimba o executivo. Ou o legislativo é de oposição ou é da base. Então, não faz sentido, perde o sentido. É inclusive um atentado à democracia. São poderes distintos. Você não pode ter vereador de base ou de oposição apenas. Tem que ser um trabalho realmente fiscalizador, independente. Exatamente. Aqui a maioria da base é do prefeito e a oposição que existe é uma oposição, eu chamo de uma oposição burra, porque eu acho que só por um vereador da base do prefeito propor uma lei, se ela for boa ou não, a oposição não vai votar. É assim que eles se fecham. E isso não é política. Você não pensa no bem do cidadão, né? Exatamente. Você tem que analisar a proposta, é boa para a cidade, é boa para as pessoas, vai diminuir carga tributária, vai diminuir burocracia, vamos votar a favor. Se não for boa, vamos votar contra. Mas por que existe isso? Porque todos os cargos, a maioria dos cargos, abaixo do prefeito e vice-prefeito, os secretários são indicação política. Não existe indicação técnica. Os subsecretários são indicados pelos vereadores que conseguiram conquistar mais votos pela indicação do prefeito. Então, tudo aquilo ali se transforma numa massa só. A ordem que vem de cima é seguida por todos e sem nenhum tipo de conversa. E a oposição não é forte o bastante para ir contra. Pois é. E uma coisa também que é diferente no Novo é porque nós passamos por um processo seletivo e, inclusive, quando os eleitos do Novo vão começar a montar os assessores e os seus gabinetes, eles também passam por um processo seletivo. Ou seja, não tem troca de assessor de um gabinete com outro. Todos os assessores de todos os eleitos do Novo são também cargos técnicos. Técnicos. E os eleitos do Novo também são os que utilizam menos assessores entre os deputados, entre os vereadores também. Para você ter uma ideia, um deputado federal do Novo tem em média 6 a 7 assessores. Eles podem ter 25. Aqui em Salvador também um vereador também pode ter 25 assessores. É brincadeira? Mas nós, eu e você, nós assinamos um termo de compromisso, né, que ao se tornar postulante pré-candidato ao Novo, nós só podemos ter, no máximo, 6 assessores. Se você precisa de um advogado, de uma pessoa de marketing, de um engenheiro de produção ou
um engenheiro, um gestor de RH, porque no meu caso, a minha pauta é geração de emprego, eu preciso de alguém que entenda disso aí. Eu não vou pegar 6 amigos aleatoriamente e colocar lá, só para dar emprego. Uhum. Eu preciso de 6 pessoas que conheçam os assuntos em que eu vou tomar a pauta, né? Em que eu vou abordar. Então, essa é a Exatamente. diferença do novo. Fora que a gente também assinou o termo que a gente não pode usar carro oficial, não pode usar motorista da Câmara. Então, nós temos também um compromisso de ajudar a melhorar os gastos públicos, né? Tornar mais eficiente, né? E a gente passa a incomodar quando a gente está ali gastando muito menos do que o nosso par, eles se sentem ameaçados, se sentem preocupados, né? Então, um dos ideais do Novo também é esse, o diferencial do Novo também é esse, de incomodar um pouco a velha política. Porque eles estão tão mal acostumados, tão enraizados nessa discrepância de gastos, nessa farra de gastos, É. um dos nossos ideais também é esse. E é uma cultura que parece que está no sangue, né? Vem de gerações ali, é o pai que sai, deixa o filho, é o irmão que deixa a irmã, é o tio que deixa o sobrinho, é o primo que leva a prima, e todo mundo acostumado nessa cultura de mamar nas tetas do dinheiro público. Isso não pode Pois é. acontecer, gente. Nós estamos em 2020. Mais um diferencial do Novo, né? Que nós não podemos fazer carreira na política. A gente entra, dá o nosso melhor, que é servir ao povo, e depois nós saímos. O nosso nome sai e a marca do Novo fica, a instituição Novo fica. Então, e mais um diferencial também que eu esqueci de falar são as emendas que os nossos deputados federais possuem. Não sei se você chegou a olhar as emendas inteligentes. Cada Sim, deputado federal, eles fizeram tipo um como se processo fosse seletivo, né? É. tipo um processo seletivo para escolher as cidades e os projetos que eles iriam encaminhar as suas emendas Uhum. parlamentares. Que essas emendas parlamentares é uma grande fonte de corrupção também nos outros partidos. Ou tem gente que está me assistindo aí que o diga. Ou. Bom, a gente está caminhando para a nossa live. Eu queria saber se você tem sugestões para melhorar a vida das pessoas aqui em Salvador. São tantas sugestões que a gente pode fazer outra live aqui só com sugestões. Mas eu queria fazer um pedido para que as pessoas se interessem mais pela política. Não fiquem dormindo nesse ponto, né? Com as eleições de 2018, que veio aquela polarização grande, Bolsonaro e Haddad por causa do PT, acho que teve um startzinho e as redes sociais ajudaram muito nisso. Mas a gente precisa de mais, porque essa forma de fazer política antiga, ela tem que mudar. A gente tem que colocar políticos que sejam funcionários públicos. Nós seremos funcionários públicos. A gente está ali para servir, não para ser servido, né? Então, as pessoas têm que começar a se conscientizar. Se conscientizou, passe essa ideia para outras pessoas. Vamos espalhar que existe uma nova política e que existe ainda, dá tempo de renovar. Não precisa ser daqui a 30 anos, a gente pode renovar em 2020, né? Uhum, Votando exatamente. nos candidatos do Partido Novo. Ô, Vastiane, o Wilker falou aqui uma coisa bem interessante, ó. Dentre os princípios do Novo, preparar jovens para a gestão pública é um procedimento nunca efetuado pela velha política. Inclusive, eu convido você, Wilker, a conhecer a Fundação Novo, que é justamente isso. Prepara conteúdos teóricos sobre liberdade e prepara assessores de eleitos também, de eventuais eleitos. Bem interessante. E, Vastiane, acho que a gente já deu uma boa Pincelada, né? conversada, com pinceladas justamente, sobre as nossas motivações. Queria que você se despedisse, falasse algumas considerações finais. Fique à vontade. É isso, pessoal. A chance de renovar é agora. As pessoas vivem nas cidades. Nós estamos no Brasil, que é um país, nós estamos num estado que é a Bahia, mas as pessoas moram nas cidades e vivem nas cidades. Então, a gente precisa começar mudando o ambiente onde a gente vive. Se
Se a gente começar pela Câmara de Vereadores, infelizmente não vamos ter candidatos a prefeito pelo Novo, né? Se a gente começar pela nossa Câmara de Vereadores, vocês vão ver que o trabalho de um parlamentar do Novo é uma coisa completamente diferente. A gente vai usar as redes sociais para divulgar as nossas ideias, para divulgar as propostas, para reclamar do que não está sendo feito, para fiscalizar. Isso é o papel de um parlamentar. Então, eu espero que vocês, quem tem dúvida, entre em contato com a gente, com o André, comigo, nas nossas redes sociais, e fortaleçam esses laços, fortaleçam essas ideias de renovação, porque é disso que o Brasil precisa. A gente precisa melhorar para os nossos, talvez não para a gente mais, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, eu queria agradecer muito, sabe? Foi massa, André. Obrigada pelo convite. Vamos Beijo. fazer mais vezes. Fica com Deus. Vamos fazer mais vezes, inclusive com outros postulantes também. Eu agradeço a presença de todos, realmente foi muito interessante. Estou à disposição nas minhas redes sociais, no meu site, para tirar eventuais dúvidas. Interessante também que como a pessoa pode apoiar a gente nesse período. Boa. Olha, compartilhar nossos conteúdos. Eu tenho feito vídeos praticamente de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Fiz um muito interessante essa semana sobre educação, vale muito a pena ver. Eu falo um panorama geral de como está a nossa educação, tanto no Brasil quanto aqui na Bahia. E agradeço a sua participação, Vastiane, e estou à disposição para ter gente entrando agora. Bárbara, infelizmente, chegou no finalzinho. Pessoal. Recomendo todos assistirem aí desde o início, vale muito a pena. E o que precisar, estou à sua disposição. Agradecer a presença de todos, Marcos, Wanderson, Rita, Igor, Priscila, Paulo, Roberto. Muito bom, pessoal. Patrícia, muito obrigado pela presença. Estamos à disposição para qualquer coisa. Um abraço. Beijos. Beijo, Vastiane. Até mais. Valeu, fique com Deus.